Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro de João, capítulo 5. Nós iremos fazer uma exposição do verso 1 até o verso de número 15. João, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 15. Todos acharam? Amém? João capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. O que é que você espera de um encontro? E quais as expectativas que você tem com esse encontro? Ontem muita gente queria encontrar a rainha do pop, Madonna. Mas quais as expectativas você tem e coloca no encontro? Há pessoas que quando nos encontramos, nós nos alegramos quando há esse encontro. Há outras pessoas que quando nós nos encontramos, nós temos algumas lembranças ruins. E há outras que a partir do primeiro momento que nos conhecemos, dali em diante, segue-se uma fiel amizade. Assim como acontece conosco, irmãos, também aconteceu no tempo de Jesus. Todas as pessoas que de alguma maneira se encontraram com Jesus, tiveram alguma impressão. Algumas se encontraram com Jesus e quiseram segui-lo. Outras se encontraram com Jesus e quiseram rejeitá-lo, apedrejá-lo e até crucificá-lo. É assim que acontece com todos os encontros. São inúmeras reações, reações boas ou reações ruins. Mas como é que você se comporta após um encontro com Jesus? Como nós nos comportamos após o encontro com Jesus? Ou se você ainda não se encontrou com Jesus, como que você pensa que seria a sua vida após esse encontro com Jesus? O encontro com o Criador de todo o universo deve causar naquele que se encontra por ele uma colisão na sua personalidade. E de maneira rápida, gerar em todos aqueles que se encontram com Cristo Jesus uma mudança interna, externa e um contínuo ato de arrependimento. O texto que nós iremos estudar hoje falará de alguém que foi encontrado por Jesus. Percebam isso, foi encontrado por Jesus. E nós perceberemos no texto algumas das suas reações, e até uma reação inesperada da parte dele. Veja comigo o texto de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 15. Leiamos, por favor. Algum tempo depois, Jesus subiu em Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar esta maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo o seu auxílio sobre este sermão. Senhor, nós queremos mais uma vez diante de Ti pedir o Teu auxílio. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e abra as nossas mentes para Te ouvir nessa noite. Sabemos que a nossa adoração é deficiente. Sabemos que quase sempre nossos olhos estão voltados para as outras coisas e até mesmo para o amanhã. Mas nós queremos que o Senhor finque os nossos corações no agora. Finque os nossos ouvidos em Te ouvir. Faça isso conosco, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Evangelho de João, irmãos, tem como propósito revelar Jesus como o Filho de Deus. E é por isso que esses registros mostram os feitos de Jesus. Estes, porém, diz o texto, foram registrados para que creias que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Este livro tem um aspecto apologético e, ao mesmo tempo, ele tem um aspecto polêmico, em que enfatiza a glória do Verbo de Deus. Capítulo 1, verso 14, nós enxergamos isso. E no capítulo 17, verso 1 e o verso 5, nós também veremos João falar sobre isso. Nesse caso, o propósito do livro de João pode ser formulado da seguinte maneira, segundo um comentarista: estabelecer relacionamento de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade. Todos os sinais registrados no Evangelho do livro de João apontam para Jesus como sendo o Filho de Deus. Especialmente nesta sessão que nós iremos estudar do livro de João, ele descreve justamente o aprofundamento da incredulidade nacional das pessoas acerca de Jesus. O livro de João é o único que está registrando esse fenômeno dessa cura para a gente. E este é o único milagre em que quem toma a iniciativa é Jesus. É Jesus quem vai até este paralítico. Por que Jesus foi até esse paralítico? Não sabemos. Mas a ideia é, Jesus fez o que fez para que todos soubessem que Ele era o Deus encarnado. Todos que se encontravam com Jesus, então, poderiam afirmar uma única verdade: Jesus é o Filho de Deus que se encontra com pecadores. Seja a mulher do fluxo de sangue, seja o aleijado no tanque de Betesda, seja a mulher encurvada, todos que se encontraram com Jesus afirmaram essa verdade: Jesus é o Filho de Deus que se encontra com pecadores. E o que é que Jesus encontra então quando ele vai ao encontro deste homem? E quais são os resultados desse encontro? O texto nos apresentará primeiro que o que Jesus encontra é um homem paralítico, ou um homem deficiente. Veja comigo mais uma vez o verso de número 1, por favor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. A pergunta que nós podemos fazer ao texto é o que é que Jesus estava fazendo antes de subir para Jerusalém. Os eventos anteriores a Jesus subir para Jerusalém envolvem a mulher samaritana e envolve os homens também que traz o testemunho da mulher de Samaria e também a cura do filho de um oficial. Jesus está retornando para Jerusalém. E o que é que Jesus vai fazer então em Jerusalém? Ele está indo para uma celebração. O texto não diz ao certo qual era a celebração. Se era das tendas, se era de Pentecoste. Estudando o texto, estudando o assunto, William Hendricks nos diz que a comemoração sem nome poderia ser a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, sem excluir a ideia de ser a festa de Pentecostes. Então, nós não sabemos quando o milagre exatamente aconteceu.
Nós só sabemos que aconteceu ao mesmo tempo em que estava tendo uma cerimônia no templo. Se por um lado João está focando os nossos olhos em um aleijado que estava ali, agora ele vai voltar no templo, agora ele vai voltar os nossos olhos para uma outra realidade. Tirem a vista do templo para onde Jesus estava indo e coloquem agora os seus olhos em outra realidade. É o que está registrado no verso de número 2. Veja comigo, por favor. Eles, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Essa entrada era chamada a porta das ovelhas, porque era por lá que passavam as ovelhas para o sacrifício no templo. Vocês perceberem a demonstração que o autor está trazendo para a gente, diz que no templo havia um átrio. E no átrio havia um puxado de lado com umas colunas. E essas colunas que havia fora do templo e do átrio servia justamente para que essas pessoas deficientes se protegessem do calor e do sol com o qual elas enfrentavam naquela época. Então havia o templo, um átrio, um puxado, 5 colunas, e as pessoas ficavam ali para se proteger do sol, do calor. Quem eram as pessoas que estavam ali? O verso 3 diz para a gente o seguinte: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Eram cegos, mancos e paralíticos. Em outras palavras, as pessoas que estavam ali, ao lado do templo, ao lado do lugar em que eram feitas as cerimônias, eram pessoas que eram solitárias, pessoas que eram esquecidas pela sociedade, pessoas que não poderiam participar da festa do templo, porque eram consideradas impuras. Uma outra pergunta que nós poderemos fazer o texto, para ser mais didático, é o que é que essas pessoas estavam fazendo ali. Existe o templo, Jesus está voltando, dando retorno para Jerusalém, para essa cerimônia. O autor do texto explica para a gente que do lado de fora existe um átrio, com uma tenda, algumas colunas e alguns coxos, mancos e aleijados. Mas o que é que essas pessoas estavam esperando ali? Qual era a expectativa dessas pessoas? Verso 3, parte B, diz o seguinte: eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, eram curados de qualquer doença que tivesse. Seria muito fácil, não é não? Seria muito fácil. Está muito fácil para falar a verdade. Um comentarista, falando sobre esse texto e esse agitar das águas, ele diz o seguinte: a ideia é de que depois da agitação, o primeiro que conseguisse entrar no tanque era curado. Essa ideia que ele está dizendo não era apresentada aqui como sendo propriamente uma crença do autor, mas como uma fala daqueles que estavam lá prostrados. Era como um relato, e não como que o próprio autor João dissesse que isto era verdade. D.A. Carson, também comentando o assunto e falando sobre isso, ele disse que naquela época era costume ter águas termais, águas quentes, e havia fontes. E quando essas águas se agitavam, as pessoas achavam de maneira mística que aquilo ali podia trazer cura para suas doenças. Se você já foi do Rio Grande do Norte, existe lá um hotel chamado Termas, de piscinas de até 60 graus. Eu entrei em uma de 35, saí todo mole. Você sai descansado, sai bem zen. Talvez era isso que eles tinham, esse descanso, esse alívio, esse relaxamento dos músculos. Mas o que de fato importa no texto para a gente, não é se o anjo descia ali ou se o anjo não descia ali. Não era se as águas agitadas eram águas de curandeiro ou não. O que importa para a gente no texto é quem curou o homem que estava ali. É isso que importa para a gente no relato. E com certeza não foram aquelas águas. O verso 5 diz o seguinte: um dos que estavam ali era paralítico e já fazia
38 anos. Entre comigo nessa história. Existia um homem que estava há 38 anos no átrio do templo, fora, debaixo da tenda, deficiente, e esperando que alguém o levasse para que essas águas o curassem. Irmãos, 38 anos. Eu tenho 33 agora. Eu sei que eu já estou acabado. Mas imagine um ser humano com 38 anos, o tempo todo esperando ser curado. Fica rindo, né, Beto? Então a informação que nós temos é essa. E depois, a outra informação que nós temos, quando ele fala dessa ideia de tempo, para ilustrar melhor para vocês, é que era conhecido de todo mundo que ali havia um deficiente há 38 anos. Todo mundo que passava para o templo sabia que aquelas pessoas estavam ali e que este homem era conhecido. Não sei se aqui em Mamanguape tem aquelas pessoas que ficam na porta do banco com uma caçambinha de goiaba pedindo dinheiro. Seria fácil para você identificar se aquela pessoa passasse novamente por você organizadinha. É conhecido de todo mundo. Lá em João Pessoa, não sei se eu já contei isso para vocês, tem um anão que ele passa com esse negocinho na praia. Tu conhece esse anão? Um anão que ele passa com esse negocinho na praia. Ele já pediu tanto dinheiro que dizem as más línguas que ele tem uma casa no altiplano. Dizem as más línguas que ele tem uma casa no altiplano. Mas ele é conhecido. Se ele crescesse, eu sabia que era ele. A ideia é essa. Quando o autor sagrado está registrando para a gente o tempo em que ele estava ali, ele quer passar para a gente uma informação. Era de conhecimento de todos que havia ali um aleijado há 38 anos. Agora, diferente das pessoas que passavam por ele e não ajudavam, houve alguém que soube de sua deficiência e foi até o seu encontro. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? A pergunta de $1 milhão. Você quer ser curado? Essa era a pergunta crucial para esse aleijado. Crucial. Você quer ser curado? Ao mesmo tempo em que a pergunta é uma pergunta importante para alguém que está debilitado, e mostra para a gente, irmãos, o coração de Cristo envolvido com o outro. A sua compaixão, o texto diz para a gente, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aquele homem estava doente, não andava, ninguém o ajudava a chegar até o poço. Claro que ele queria ser curado. Óbvio, Jesus. De maneira didática, nós precisamos perguntar novamente, por que Jesus pergunta se este homem quer ser curado? Há 38 anos prostrado num poço de falsa esperança, esperando alguém que o pegasse, o levasse até o poço. Um comentarista diz para a gente que a ideia de Jesus fazer essa pergunta é de provocar fé e expectativa no seu coração de que Jesus poderia curá-lo da sua doença. Mas vejam a resposta do paralítico. Ela é um tanto diferente do que eu responderia se estivesse no lugar dele. Ou não, né? Verso 7 diz o seguinte: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Talvez o seu pensamento estivesse no aspecto místico
daquele tanque? Talvez ele pensasse, quando Jesus faz essa pergunta, talvez é esse homem, é ele quem vai me levar até as águas. É ele. Essa é a pessoa que vai me arrastar. Ele não é a pessoa que vai me deixar de fora quando as águas forem agitadas. Ele simplesmente não sabia que quem estava na frente dele era a fonte da vida. Era o Criador de todas as coisas. Era o Verbo encarnado. Era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E que com uma ordem da sua palavra, poderia dizer como vai fazer. Levanta e anda. Ele não sabia. Mas veja a desesperança desse homem. Ele está no poço de infelicidade, no poço de falsas esperanças, e agora responde para Jesus sem esperança alguma. Você quer ser curado? Ele responde, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar. Eu estou abandonado. Jesus diz, você quer ser curado? Ele está dizendo, ninguém me joga lá. Falsa esperança. Jesus está dizendo, você quer ser curado? E ele se queixa dos outros, e quando eu vou, já vem outro na minha frente e passa, eu nunca chego primeiro. Faz 38 anos que eu tento entrar nesse poço e nunca consigo ser o primeiro a entrar nele. Às vezes eu digo para a Sâmara que ela parece o aleijado no tanque de Betesda. Eu pergunto uma coisa e ela responde outra. Aí depois ela revida. Está parecendo um aleijado no tanque de Betesda. Jesus está perguntando uma coisa para esse senhor, de 38 anos. Ele está respondendo outra, totalmente diferente. A pergunta de Jesus é crucial para a sua mudança. Com essa pergunta, talvez os seus olhos pudessem brilhar novamente e ter esperança. Ao ouvir você quer ser curado, ele poderia ter mais sensibilidade com a pergunta e com quem estava perguntando. O verso 8 registra que Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele que confessou sua total incapacidade, agora recebe a ordem daquele que é capaz de mudar o seu real estado. E percebam, a resposta positiva de Jesus independe da resposta negativa do paralítico. O verso 9 parte A diz para a gente que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Percebam a ênfase de João, imediatamente o homem ficou curado. João está indicando para a gente, e ele quer colocar uma ênfase especial no caráter súbito e completo dessa cura. Uma vez mais, a glória do Filho de Deus está sendo exposta e revelada. É pela voz daquele que criou o homem que ele se endireita. É pela voz daquele que criou todas as coisas a partir do nada, que todos os seus ossos ganham vida. É pela voz daquele que criou tudo a partir do nada, que juntas e medulas voltam a funcionar. Pegue a sua maca. Você não precisa mais se arrastar. Você não precisa mais estar prostrado diante desse poço de falsa esperança. Pegue a sua maca, pare de se arrastar, você vai andar. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus, o Filho de Deus, a quem nós cremos. Que faz o que quer, no tempo em que quer e na hora em que quer. Tudo ao seu bel prazer. E se os homens pudessem então se gloriar de suas obras e tudo aquilo que fazem diante dele, ele está dizendo não. Não, não é por vossa causa, mas para a glória do meu nome. E você? Quer ser curado? A realidade desse aleijado é o retrato da miséria
da impotência humana. A humanidade toda, irmãos, está à semelhança daquela multidão. A humanidade toda está cega e coxa espiritualmente, sem forças, e nem consegue andar para resolver os seus próprios dilemas e pecados. Todas aquelas pessoas estavam ao redor de um poço de falsas esperanças. E observe bem, ao lado do templo da celebração. Deficientes, impuros, sem poder celebrar. Talvez esse seja você hoje. Incapaz de resolver seus dilemas, pode também ter chegado aqui prostrado diante de um poço de falsas esperanças. E como aquele homem, antes de se encontrar com Cristo, você também pode estar prostrado diante de um poço de infelicidade. Talvez seja você, talvez seja eu, prostrado diante de um Deus falso, criando expectativas que aquilo ou aquilo irá me trazer salvação, irá trazer solução para a minha vida, garantindo assim estabilidade aqui e agora. Então a pergunta que eu faço para você é: com qual multidão você tem andado? Com a multidão que celebra ou com o povo que vive prostrado em falsas esperanças? Facilmente, todos nós podemos estar caminhando com o povo no drama da dor. Por isso, irmãos, nessa noite, eu lhe convido a olhar para dentro de cada um de vocês e diagnosticar todas as coisas que precisam ser curadas. É certo que talvez por muitos anos você tenha lutado sobre o mesmo pecado. É certo que por muitos anos você perceba as mesmas deficiências. É certo que por tanto tempo você não consiga fazer como este homem. Levantar, pegar a sua maca e andar em direção a Cristo. Talvez sejamos também como aquele paralítico, reclamão de tudo. Nada está bom, nada está perfeito. Você se sente abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Autocomiseração. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer uma novidade de vida? Você quer ser restaurado por meio do Evangelho? Ah, Jesus, as coisas aqui estão tão complicadas, você não sabe como é que estão os negócios por aqui. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Porque o senhor não sabe do meu salário como é que está. Jesus está perguntando: você quer ser restaurado disso que você tem carregado por tanto tempo, desse pecado que tem persistido tanto? Porque você não sabe da minha luta, Jesus. Eu estudo, quando pensa que não, por causa de um ponto, o outro passou na minha frente. Eu ralo, por causa de um tantinho assim, eu não bato a meta do mês. Porque o senhor não sabe da minha história, não. A única coisa que às vezes nós respondemos diante da pergunta: você quer ser curado? É dizer: ninguém me ajuda. Mas olhe bem. O meu convite a você é: se atente bem para quem está fazendo a pergunta. Não sou eu quem estou fazendo a pergunta: você quer ser curado ou você quer ser restaurado? Não é o pastor André que está fazendo essa pergunta. Não é Veto que está fazendo essa pergunta. A pergunta vem por meio da palavra de Deus. E vem por meio do Deus que em Cristo pisou nessa terra. O Deus Todo-Poderoso, eterno, infinito. Quem pode medir o poder do Senhor? Quem pode aconselhar o Senhor sobre o que Ele deve e o que Ele não deve fazer? Sobre a pergunta: você quer ser curado? Não responda de maneira pecaminosa e reclamando e murmurando. Mas perceba quem está fazendo a pergunta. É o nosso Cristo.
que pagou sem medir o maior preço por causa dos nossos pecados. Como que Ele não pode então restaurar uma luta, uma doença ou qualquer outra coisa que tem lhe perseguido por tanto tempo? Sobre a pergunta, você quer ser curado? Nós ainda podemos observar que dentre uma grande multidão, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para nos dar salvação. Em Cristo, eu e você, todos nós, fomos curados do pecado, ainda não glorificados, mas estaremos para sempre na eternidade com o Senhor, pelo que Ele fez por mim e fez por você. Como que diante da sua pergunta pode haver tanta incredulidade da nossa parte? É certo, irmãos, que o nosso Deus é um Deus atemporal. É certo que talvez Ele não haja hoje nas nossas vidas, naquilo que queremos que Ele haja. É certo que talvez amanhã a nossa luta continue a mesma. As dores do corpo também não passem. Ou talvez morramos com determinadas doenças. Mas interiormente, todos nós podemos em Cristo ter esperança e sorrir. Porque Cristo garante isso para a gente. E nós podemos caminhar ao seu lado em meio ao sofrimento. É isso que nos consola. Sorrir e nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento. Vejam então um breve relato de pessoas que se encontraram com Jesus. A mulher hemorrágica estava há 12 anos doente e o Senhor a curou. A mulher encurvada estava há 18 anos com espírito de enfermidade e o Senhor a curou. O outro foi cego de nascença e o Senhor a curou. O homem do nosso texto estava há 38 anos paralítico e o Senhor disse: levante, pegue a sua maca e ande. Lázaro estava há 3 dias morto. E a mesma voz da criação, que criou todas as coisas, disse: haja vida, Lázaro, vem para fora. Não dá, irmãos, para vivermos a vida desconfiando desse Deus. Não dá para fazer de conta que Ele não existe. Mas quando Ele nos perguntar: você quer ser curado? Respondamos a Ele, então, positivamente. E Ele nos ajudará daqui para frente. O que Jesus encontra na multidão é um homem paralítico. E o resultado do encontro com Jesus é um homem curado. Verso 9, parte B, vai falar para a gente que o problema desse milagre, para os judeus, foi o dia em que esse milagre aconteceu. O problema não foi o milagre. O problema foi o dia em que o milagre aconteceu. Veja comigo o verso 9, parte B, por favor. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Os judeus estavam então fazendo com isso, com essa advertência que eles fizeram ao aleijado, uma referência a Jeremias capítulo 17, versículo 19 ao 27, que diz assim: assim diz o Senhor, guardem-se por amor da sua alma, não carreguem no dia de sábado, nem as conduza pelas portas de Jerusalém, não tirem cargas de suas casas no dia de sábado. Para aqueles judeus que chamam esse homem a atenção e o indagam sobre a sua cura, não importava a cura. O que importava para eles aqui era a quebra de uma regra.
um homem que estava há 38 anos, paralítico, foi curado. E esses homens chegam para ele e advertem: quem mandou você carregar a sua maca? É brincadeira. É brincadeira, minha gente. Não faz sentido. Na discussão entre o homem e os judeus, o homem que foi curado não fazia ideia de quem o curou. Percebam isso na resposta dele, verso número 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Aqui há um contraste implícito entre a compaixão de Jesus pelo pobre homem e a falta de interesse dos judeus pela cura deste pobre homem. Se Jesus se compadece dos seus, daqueles que eles querem se encontrar, os judeus, os religiosos, os guardadores da lei e das regras, estão pouco se importando. Verso 12 nos diz o seguinte: então eles lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? Eles estão curiosos, estão querendo materialidade do crime. No direito chamamos de materialidade, eu não sou advogado. Eu me aventurei uma vez nessa em fazer concurso e o senhor, sai daí, isso não é para tu não. Mas eles estão procurando a materialidade do crime. Quem foi que fez? Por que você está carregando a maca? Um homem me curou e disse que eu podia carregar. Tá, quem foi esse homem? O aleijado, eu não sei quem foi. Ele só disse: levante e anda. Eu levantei, andei, peguei minha maca e saí. É isso que aconteceu. O verso 13 diz o seguinte: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Jesus e seus mistérios. Jesus havia desaparecido na multidão. Na primeira conversa de Jesus com este homem, ele estava aleijado, impossibilitado de ir até o poço. Ele era a primeira pessoa quando as águas estivessem agitadas. Mas no segundo encontro, o resultado daquilo que Jesus fez com ele será com o homem curado. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Onde é que o homem está agora? Dentro, no templo. Agora o homem está no templo. Ele vai relatar para os judeus e para os mestres da lei o que aconteceu. E Jesus diz: olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Não há registros e nós não sabemos se a deficiência desse homem foi porque ele pecou. Mas alguns comentaristas falando sobre esse assunto dizem que Jesus está falando aqui para que a situação dele não piore na questão da morte eterna, na questão do inferno. Não há um registro claro para a gente de que esse homem se encontrou com Jesus e se converteu a Jesus. Não há uma conversão da parte dele, pelo menos não registrada no texto. Então Jesus está dizendo para ele: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Se ele não mudar a sua condição, aguardada para ele uma coisa pior do que a enfermidade, que ele tão recentemente enfrentava. Jesus está dizendo: você foi curado, não pegue para que algo pior não lhe aconteça. Se ele não mudar as suas atitudes a partir disso, algo pior do que o que ele sofria iria acontecer: a morte eterna. Essa é a perspectiva. Agora acredito que ele, com o coração cheio de alegria, fala no verso 15: o homem foi contar para os judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Diferente da pergunta dos judeus, quem mandou carregar a maca? Agora ele responde, não como os judeus perguntaram, quem mandou carregar a maca foi Jesus. Ele dá uma resposta agora como ele se sente diante disso.
Agora ele estava se sentindo alguém curado por Jesus. Mesmo assim, nada nos é dito, mais uma vez, sobre a mudança espiritual deste homem. Mas há uma advertência: não volte a pecar, para que coisa pior não lhe aconteça. A essência do cristianismo, e nós estudamos aqui um pouco sobre o credo apostólico, quando nós tivemos as nossas aulas de catecúmeno. E nós vimos que o credo apostólico é meio que um checklist para sabermos se aquela pessoa de fato é cristã. Você crê em Deus? Creio. Crê em Jesus? Sim. Na Santíssima Trindade? Sim. A essência do cristianismo é justamente essa verdade. A verdade de que Jesus é o Filho de Deus. E viver em torno dessa verdade, para todos nós que somos cristãos, diz para a gente, por outro lado, que todos que se encontram com Cristo e vivem em torno dessa verdade, precisam mudar a sua condição de vida. É tanto que nós falamos de conversão. Nós mudamos. Todos que vivem a vida pautados nessa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, precisam mudar ou alterar a sua condição de vida. Essa verdade tem como base a ideia de que Deus pisou na terra, na pessoa do seu Filho, para oferecer por todos nós um sacrifício perfeito a si mesmo, para que todos os pecadores e todos os pecados dos homens fossem perdoados definitivamente. Por isso, todos aqueles que acreditam nisso recebem a mesma ordem dadas ao paralítico: pare de pecar para que algo pior não lhe aconteça. Se você que está aqui já se encontrou com Cristo Jesus e entende o significado da sua vida, morte e ressurreição, eu e você precisamos hoje nos afastar do pecado e de tudo aquilo que nos faz pecar contra Deus. O que Jesus queria com isso era que aquele homem mostrasse arrependimento genuíno, ou uma mudança de vida de maneira externa e interna em seu coração. E isso é uma coisa muito séria que Jesus está falando. Se você continuar pecando, coisas piores vão acontecer. Nós não medimos, irmãos, o custo e o preço do pecado. Nós não medimos o tanto que perdemos por continuar agarrado aos nossos pecados. Nós não medimos as perdas que temos da nossa família por continuar agarrado nos nossos pecados. Nós não medimos os custos e a perda que temos no ministério e na igreja quando continuamos agarrados aos nossos pecados. Jesus encontra em primeiro lugar um homem paralítico, um homem aleijado, que não conseguia andar, não conseguia ir até aquele poço de falsas esperanças. Mas depois de curado, Jesus encontra agora um homem curado, um homem sarado, que podia caminhar até ele, podia segui-lo, ser seu discípulo. Todos nós, eu tenho certeza, que estávamos nesse mesmo estado. Deficientes em nossa espiritualidade, apáticos a Deus, e mal queríamos saber do nosso Redentor. O que é que o Senhor faz quando nos encontra? Ele encontra pessoas deficientes espiritualmente, pessoas que há muitos anos não tinham condição nenhuma de andar em direção a Ele. Na pessoa do seu Filho Jesus, Ele nos salva por meio do seu sacrifício. Agora somos pessoas curadas, capazes espiritualmente e em nosso coração de reconhecer que Ele é o nosso Senhor absoluto. E por causa disso, todos nós, como resultado do que Ele fez, mudamos o nosso comportamento, mudamos a nossa condição. Por isso a advertência que Jesus deu a esse paralítico, ela serve para mim e ela serve para você nessa noite. Pare de pecar para que coisas piores não aconteçam.
Essa advertência é séria e ela precisa também ser levada a sério em nossas vidas. Pare de pecar para que coisas piores não aconteçam. Eu não estou falando apenas de pecados que nós classificamos como pecados tão graves. Eles estão inclusos. Mas também aqueles pecados de estimação. E todos nós, de uma vez por todas, precisamos entender que esses pecados de estimação, que damos menos importância, também nos afastam de Deus. Esses pecados pequenos são pequenos degraus para nos afastar de olhar para o alto. Ainda mais grave, ele nos faz oferecer uma adoração e uma devoção aleijada a Deus. Esses pecados que nós nos agarramos e não queremos nos soltar, nos proíbe de cultuar a Deus verdadeiramente, de estar no templo e não nos sentirmos sempre impuros, com a acusação de que nós não podemos fazer o que estamos fazendo. Por isso, irmãos, hoje é uma noite de levarmos a sério os nossos pecados, levarmos a sério a advertência do Senhor e abandoná-los. Estamos na casa de misericórdia, e na casa de misericórdia todos nós somos doentes, todos nós estamos enfermos, carentes e necessitados da força do Senhor para continuar caminhando. Ninguém aqui é glorificado. Por isso que todos nós precisamos pegar na mão uns dos outros e caminhar lado a lado. Somos uma grande multidão de deficientes na adoração. Somos todos, em alguma medida, paralíticos, precisando andar novamente em direção ao nosso Redentor. Seja para andar novamente nos caminhos da oração, seja para andar novamente no caminho da devocional e da palavra do Senhor, seja para andar novamente no caminho da piedade, seja para andar novamente no caminho do discipulado ou da hospitalidade. Todos nós precisamos pegar a maca uns dos outros, erguermos uns aos outros e caminharmos juntos, lado a lado. Não como os falsos mestres, não como os judeus religiosos, que olhavam para o lado e diziam: quem mandou você carregar a maca no dia de sábado? Pior que estar doente é ser um doente espiritual religioso. Os judeus conheciam aquele homem há 38 anos. 38 anos aquele homem estava tentando ir para o tanque. Mas a surpresa dele não foi a cura. Oh, você foi curado. Depois de 38 anos, você agora consegue andar. Que beleza. Que maravilha. Vamos chamar todo mundo e vamos comemorar. Não. Quem mandou você pegar a sua maca? Que conversa é essa? Quem foi que lhe curou? Quem mandou você ficar curado justo hoje? E se formos assim também, irmãos, em alguma medida, como esses judeus religiosos, olhando apenas para os nossos ideais, para as nossas regras, para as nossas convicções, nos esquecemos de nos alegrar com aqueles que começaram a caminhar novamente. Nos esquecemos de comemorar aqueles que estão tentando recomeçar a vida cristã. Não deveríamos ser assim. Não deveríamos ser tão precipitados quanto ao nosso julgamento. Se não somos assim, estejamos então em alerta, porque estes sintomas são sintomas de uma falsa religião. Esses sintomas são sintomas de alguém que tem a vida deformada e não reformada.
As nossas convicções teológicas nos não colocam em um lugar de soberba, em um lugar alto. Nossas convicções teológicas nos humilham diante do Senhor. Porque nós conhecemos quem Ele é, quem somos e o seu caráter. O que Cristo pede de nós hoje? Que creiamos nele como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Se toda a revelação do Antigo Testamento apontava para Cristo como Salvador, a transformação agora do Cristo que chegou e está vivendo as nossas vidas serve para o mesmo propósito, para apontar para o Filho de Deus, que veio nessa terra e está pronto para salvar pecadores. Nesse sentido, não podemos ser como os religiosos, que ao invés de praticar atos de misericórdia, praticam atos de egoísmo. Sejamos então, irmãos, agentes de cura para outras pessoas, que às vezes precisam apenas de alguém caminhando lado ao lado delas em suas deficiências. Se você está com dificuldades há muito tempo, seja na sua saúde, na família, ou na luta contra o pecado, está prostrado diante de um poço de falsas esperanças, creia nessa noite que Cristo é Deus. E se Ele foi capaz de nos dar um coração novo para palpitar por Ele, Ele também estará ao seu lado, seja qual for o tamanho da sua dor. E se Ele realizou um sacrifício para irmos em sua direção, Ele é capaz de perdoar os seus pecados e nessa noite lhe restaurar de novo e de novo. Que Deus é esse que não se cansa de resgatar a mim e resgatar a você dos nossos lamaçais de pecado? Que Deus é esse que não desiste de mim e de você? Para concluir, o que é que você espera de um encontro? Eu perguntei no início do sermão. Mas e se você fosse encontrado por alguém? Por estar tão perdido ao ponto de não saber voltar. Está tão quebrado ao ponto de não conseguir andar. Está tão cego ao ponto de não conseguir ver. E está tão encurvado ao ponto de não conseguir olhar para o alto. Pessoas assim foram encontradas por Deus quando Jesus esteve na terra. Eu e você fomos encontrados por Deus quando em Cristo estávamos afundados no poço do nosso pecado, colocando nossa esperança e nossa confiança em nossas próprias forças, em propensas aos nossos próprios fracassos. Mas Deus é rico em misericórdia. Deu vida aos nossos ossos e consertou a deficiência que tínhamos de ir até o seu encontro. Por causa disso, Ele nos tira do poço das trevas e nos coloca na fonte da vida. Ele simplesmente nos amou, nos tirou do poço, nos lavou, nos santificou, chamou, predestinou, justificou e nos glorificou. Agora percebam, se o nosso maior problema já foi resolvido, o que é o meu e o seu problema para o nosso Deus? Você quer ser curado nessa noite? Você está precisando de uma restauração espiritual aí no seu coração? Levante, tome a sua maca e ande. Quem é Deus como o nosso Deus? Ele pega pecadores, conserta suas deficiências e nos coloca na mesa para comermos ao seu lado. Quem é Deus como o nosso Deus? Feche seus olhos, curvem sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.